Olá, queridos, estamos aqui de novo, para a nossa aula virtual. Sou o pastor André Forseto e essa é a disciplina Adoração da nossa Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Santo André. Sejam bem-vindos aqui conosco, espero que você possa ser edificado por essa aula, que o Senhor te abençoe. Estamos já na aula de número 4 da nossa disciplina desse bimestre, Adoração, onde a gente está estudando esse livreto, Teologia do Culto. E hoje, então, estaremos conversando, discutindo em cima da lição número 12, que fala da evangelização no culto. Já vemos desde o começo, então, o culto no Novo Testamento, no Velho Testamento, aspectos do culto, a pregação, música, a adoração e muitas outras coisas mais. E hoje, então, estaremos focados na evangelização. Lembrando sempre que quando a gente fala culto, é importante distinguir que o culto, ele tanto se refere à parte pública, aquela reunião que a gente tem dominical, com toda a igreja reunida no templo, louvando o Senhor, adorando a Deus, ouvindo a palavra, como também o culto é o que é feito durante a semana, é o teu viver diante de Deus, é como você serve ao Senhor, e isso até chegar ao ponto do teu tempo a sós com Deus. Então, quando falamos da evangelização no culto, não é apenas no culto dominical, mas como a tua vida pode ser também um meio de evangelização, como o teu servir ao Senhor no dia a dia é um meio de você glorificar a Deus e falar desse amor para outras vidas, para outras pessoas. Então, o alvo da nossa lição é conscientizar que a igreja precisa se dedicar à evangelização através do culto. Então, a gente vai ver alguns princípios para que isso aconteça. O texto base da nossa aula de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 14. No livreto é falado do versículo 10 até o 24, mas vamos nos concentrar nesse momento do 21 até o 25. Diz assim a Bíblia, a palavra do Senhor, porque está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei esse povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido que é pecador, e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Então, focado nesse texto que lemos da Palavra de Deus, eu quero trazer para você uma frase, desculpe, que ela está colocada na conclusão, mas que você vai trabalhar essa frase na sua mente para ver o quanto que ela é coerente, o quanto ela é correta ou não à luz dos princípios bíblicos, à luz da teologia do culto. Então, na conclusão, que está aqui no nosso livreto, diz assim: os cultos dedicados à evangelização devem se revestir de uma liturgia toda especial. A recepção, as músicas, a mensagem, as apresentações, tudo deve impactar o pecador. Pois bem, faz sentido para você essa frase? Então, um culto deve estar focado, um culto evangelístico deve estar focado em impactar o pecador. Para quê? Para que ele tenha um encontro com Deus, para que ele possa examinar a sua vida e ser tocado pelo Espírito, para que venha entregar
ter a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Puxa, então essa frase começa a fazer sentido, porque se você está num culto que é falado de outros assuntos, né, é um culto evangelístico, é um culto focado em falar da palavra de Deus para as pessoas, né, para dar uma oportunidade de salvação, e o culto começa a falar de esportes, de ação social, de missões, e uma coisa, e outra, e acaba o culto, e aquela pessoa que estava visitando a igreja, falando da celebração dominical, né, e acaba o culto, a pessoa está visitando a igreja, ela fala assim: puxa vida, muito interessante a tua igreja, mas qual o objetivo de você me trazer aqui? Achei todos esses assuntos muito interessantes, mas nenhum deles impactou a minha vida. Por quê? Rodou em cima de um monte de coisa e o foco mesmo, que é apresentar Jesus como Senhor e Salvador, não foi atingido. Então essa frase começa a fazer um pouco mais sentido. Um culto evangelístico tem que ser um trabalho focado. Mas à luz do que a gente vem estudando ao longo de todo esse livreto, culto não é aquele momento onde você adora o Senhor. Culto não é aquele momento onde você se rende diante de Deus. Então, por que o culto evangelístico tem que ser focado na pessoa? É uma visão equivocada, né? O culto tem que ser... Aí eu coloco algumas perguntas, né? E justamente a primeira é essa. O seu culto pessoal, o seu culto diário, o seu culto de viver servindo ao Senhor, e o seu culto dominical deve ser focado em Deus ou no pecador? Pois é, em Deus, né? Como um culto focado em Deus pode impactar o pecador? Aí a coisa começa a mudar de figura. Quando você compartilha a palavra, quando você glorifica a Deus, quando você mostra para um pecador que ele é pecador e que Deus é o soberano, o supremo Criador, aquele que mandou seu Filho Jesus a morrer na cruz por nós para nos trazer salvação, que ele demonstra amor por nós, que ele é o perdoador, o foco está nele, mas atinge o pecador porque ele fala ao coração. Aí a terceira pergunta, né, que já venho dando as sinalizações aí ao longo dessa introdução, né? Somente o culto público pode ser evangelístico? Porque quando a gente fala de culto evangelístico, pensamos, puxa, legal, vai ter uma cruzada evangelística, vão vir missionários, um pregador diferente, tal, um grande evento na igreja onde junta muitas pessoas. No seu dia a dia, o seu culto com Deus, o seu viver na presença do Senhor, o seu viver servindo ao Senhor, ele pode ser evangelístico? E eu já te adianto, sim, eu creio que sim. Primeiro, então a gente vai ver alguns elementos que são importantes, são imprescindíveis num culto evangelístico, né? E a gente vai tentar então aplicar isso para o nosso dia a dia. O primeiro elemento que a gente encontra no nosso livro aqui é a recepção acolhedora. E esse princípio está baseado em Tiago, capítulo 2, versículo de 1 a 9. Vamos lá. Então vamos para Tiago, capítulo 2, versículo 1 até o 9. Né? O versículo primeiro já dá toda a indicação, então só vou ler esse versículo. Tá? Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas tratando com favoritismo. Aí o apóstolo Tiago ele começa a falar então nessa passagem, olha, se entrar alguém bem vestido, né, mostrar que está numa boa condição social, e você der uma deferência especial para a pessoa, e aquele que é mais humilde, você deixa meio de canto, olha, isso é pecado, você não pode fazer acepção de pessoas. E onde se aplica para nós numa questão evangelística? O culto ele tem que ser receptivo, ele tem que ter uma recepção acolhedora para todos que entrarem na igreja, para todos que adentrarem ao templo. Então, quem for que aparecer lá, seja humilde, seja
absolutamente miserável, seja alguém de posses, deve ser tratado da mesma maneira, com amor, com acolhimento, com carinho. Por quê? Porque são seres humanos, todos eles, e todos eles precisam ouvir da palavra do Senhor, todos eles precisam ter uma oportunidade de ter um encontro com Deus e tomar sua decisão para Jesus. Pois bem, coloco então para você isso, no seu dia a dia, como que é um culto com a recepção acolhedora? Sabe que tem gente que está meditando na palavra de Deus e ele se coloca num casulo, ele se fecha. É importante, você tem que ter um tempo a sós com Deus, sim, mas tem gente que ele se fecha de uma tal maneira que ele não abre o coração para as coisas que estão acontecendo à sua volta. E às vezes ele está lá na sua máquina, trabalhando, meditando no Senhor, está em oração, isso é muito bom de se fazer. Mas alguém chega para ele e fala, puxa, eu estou com tanto problema, porque é minha esposa, porque é meu filho, porque na empresa estão falando de corte, e a pessoa não dá nem atenção porque ele está louvando o Senhor. Esse é um exemplo contrário de uma recepção acolhedora. Para um minutinho, fala, Senhor, me usa para a glória do Teu nome, e seja acolhedor, seja receptivo a essa pessoa que te busca por ajuda. Porque se Deus colocou na tua vida, algum motivo tem, é algo importante, é alguém que precisa ouvir uma palavra realmente de ação. E através dessa palavra, essa pessoa pode ter um encontro com Cristo. Você pode ter um momento de compartilhar nesse acolhimento ao necessitado, falar, olha, também passei por isso, mas as minhas preocupações estão colocadas no altar do Senhor, porque o Senhor opera, porque o Senhor faz milagres, faz maravilhas. Então, ter um momento de acolhimento, isso é importante, inclusive, no nosso dia a dia. Outro ponto importante, que é colocado, é a exposição bíblica, que é baseado em Atos capítulo 18, versículo 24 até o 28. Vamos lá. Então vamos para Atos capítulo 18, versículo 24 em diante. Olha que interessante, a situação de Apolo. Era alguém que já conhecia a Jesus, mas ainda não havia recebido o Espírito Santo, não havia... Ele era um crente no sentido de ter entregue a sua vida a Jesus e crer no Senhor Jesus Cristo, mas não havia vivenciado plenamente a palavra de Deus e a promessa de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto isso, um judeu, chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que, pela graça, haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Então ele só conhecia o batismo de João, que era o quê? O batismo de arrependimento, o batismo nas águas, mas ele realmente não tinha aquele enchimento do Espírito Santo. Então ele era uma pessoa intelectual, uma pessoa que falava da mente, mas Priscila e Áquila o orientou para que, além disso, ele tivesse aquela experiência com Deus, aquela coisa maravilhosa. Então o culto evangelístico, ele tem que ser um culto com exposição bíblica. Não adianta você ter algo só na mente, não adianta você falar palavras bonitas se você não tem a exposição da palavra que leve a pessoa a uma experiência com Deus. E isso, como que se aplica no nosso dia a dia? Quando uma pessoa chega para você e fala assim, puxa, eu estou com um problema, você, e quer compartilhar com você, e fala, o que você acha, tal.
Tem muita gente que simplesmente faz colocações neutras. Não, vamos ter pensamento positivo. Olha, vamos esperar um pouco, tudo vai dar certo. No fim, tudo dá certo. Tem até uma brincadeira que diz assim, não, se não deu certo ainda porque não chegou no fim. E fica com essas frases feitas, essas frases de efeito, quando deixa de compartilhar o que é mais importante, a palavra de Deus. Uma vez ouvi acerca de Billy Graham, tremendo pregador da palavra de Deus, exemplo de homem de Deus, de fiel cristão, e ele falava assim, não precisa pregar sobre a sua autoridade, mas pregue sobre a autoridade da Bíblia. Então, sempre quando eu prego, eu não digo assim, eu te digo isso, eu te digo aquilo, mas ele diz assim, eu prego dizendo, a Bíblia diz isso, aquilo ou aquilo outro. Então a autoridade que ele tem é fundamentada nele. Logicamente ele teve autoridade para isso, enquanto em vida aqui na Terra, uma vida consagrada, uma vida de oração, uma vida de servir ao Senhor, então ele tinha autoridade para falar. Mas ele baseava toda a autoridade da sua pregação na palavra de Deus. Quantas vezes você não se sentiu receoso ou incapaz de compartilhar o Evangelho com uma pessoa, porque o inimigo coloca na tua cabeça, quem é você para compartilhar? Quem é você para conhecer, para falar essas coisas, ficar aí falando? E você não precisa falar na tua autoridade. É bom que você tenha um bom testemunho, é importante que você tenha um bom testemunho, mas a tua autoridade tem que vir da palavra de Deus. Puxa, olha, estou com a cabeça tão cheia. Olha, meu jovem, a Bíblia diz, tomai sobre mim o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo, que é manso, e o meu fardo é leve. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, disse Jesus. Então baseia a tua palavra, o teu conselho na palavra de Deus. Mas eu não conheço quase nada. Bom, pois é, escola bíblica é para isso, para aprender e aplicar nas nossas vidas. E isso vai do teu dia a dia também. Leia um pouco da Bíblia a cada dia, comece pelo Novo Testamento e vá adiante, Eu tenho feito isso, pelo menos um capítulo por dia, já faz algum tempo que eu comecei, e hoje eu comecei a estudar Hebreus, comecei a ler o primeiro capítulo de Hebreus. Então eu ponho aqui no meu celular a passagem, o texto é falado ao mesmo tempo que eu estou lendo, que me ajuda a gravar, porque estou ouvindo e lendo, então estou usando mais de um sentido, isso facilita na memorização, para que chegue um ponto de ser como Davi fala, guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. E tendo essa palavra no coração, na mente, Deus pode te usar para falar para outras pessoas. E não tenha receio. Quantos versículos você sabe? Quantas referências da palavra? Não precisa, porque tem gente que tem um costume que eu particularmente não recomendo. Fulano, porque em Mateus capítulo tal, versículo tal, diz o seguinte, porque em Apocalipse tal, versículo... A pessoa que não segue o Evangelho, ela não sabe nem onde está, não sabe nem que tem Mateus na Bíblia. Então não se preocupa em dizer a referência correta e exata, mas se preocupa em dizer o que a Bíblia diz. Olha, na Bíblia está escrito que temos que confiar em Deus. A Bíblia está escrito que a gente vale mais do que os pássaros. Na Bíblia está escrito, olha, não tenha, por mais preocupação que você tenha, não tenha essa preocupação, assim, não vai acrescentar em nada a tua vida, não vai aumentar um dia da sua vida. Então use a palavra de Deus, mesmo que você não conheça a referência exata, mas você sabe que aquilo está na palavra de Deus. Fale e deixe que Deus te use como instrumento nas vidas dele, nas outras vidas, instrumento dele nas outras vidas. E não tenha medo,
Tá? Uma observação que eu coloquei aqui é importante destacar. Não tenha medo, não tenha receio de falar de milagres, de falar da operação de Deus. Ah, mas eu lido com pessoas muito cultas, eu lido com pessoas muito estudadas. Eu também lido. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que o Senhor é o maravilhoso Criador que fez os céus e a terra. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que todos nós somos pecadores, estamos carentes da glória de Deus. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que Jesus Cristo morreu na cruz para nos pagar o preço do nosso pecado e nos trazer perdão diante de Deus. Por mais que a pessoa seja um cientista, um conhecedor, uma sumidade, saiba de uma coisa, muitas vezes ele é absolutamente ignorante, ou ela, né, da palavra de Deus. Então use essa vantagem para a glória do Senhor e faça da sua vida um culto evangelístico, um culto que transmita a palavra de Deus. E o terceiro princípio que eu quero colocar está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, que é a edificação, exortação e consolo. Vamos ler lá. Então, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Mas quem profetiza, e quando fala que profetiza, está falando desse compartilhar o Evangelho, né? Não é aquele momento místico que a pessoa começa a tremer e traz uma palavra do além. Não, aqui a profecia nesse momento está fazendo referência então à pregação da palavra, né? O compartilhar da palavra de Deus. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então, edificação, encorajamento e consolação. São três coisas muito importantes. Quando você for compartilhar a palavra de Deus com alguém, quando você for dar um testemunho para alguém, quando você for aconselhar alguém, tenha sempre isso, que a tua palavra seja para edificação, para consolo e para exortação, ou, como diz o texto na minha tradução aqui, para encorajamento. Porque o que acontece? Muitos usam a Bíblia para chicotear as outras pessoas. Ah, porque isso está acontecendo porque você é um pecador. Isso está acontecendo porque você está longe de Deus. Ah, isso está acontecendo por causa disso, daquilo outro. E a Bíblia fala assim, Deus repreende a quem ama. Deus é amor, porque Deus amou o mundo. Então, se a nossa palavra não for de edificação, não for de amor, ela vai criar uma barreira entre nós, os crentes, para outras pessoas. E isso é um problema muito sério. Tem que ser edificação. Edificação o que é? Coloca a base, edifica, né? Levanta uma coluna, colocam-se os tijolos, colocam-se as vigas, e em cima daquela coluna, daquelas vigas, um piso, outra laje, o telhado. Então a edificação é construir, a edificação é levantar, a edificação é ajuntar. Então que a nossa palavra de evangelização, nosso culto, nosso viver a Deus, seja para a edificação de outras pessoas, não para espezinhar, falar, tá vendo, aconteceu isso porque você é pecador, aconteceu isso porque você não quer saber de Deus. Não, seja o contrário. Olha, Deus pode transformar a sua vida, Deus pode te dar paz, Deus pode te dar perdão. Você precisa ter um encontro com Cristo e você terá a vida transformada. Veja que interessante, né? Então, uma outra visão de culto na presença do Senhor. Quero encerrar então esse momento, essa nossa aula, com uma conclusão. A conclusão que eu cheguei ao estudar essa lição, que espero que também você tenha visto, que o culto pessoal também pode ser um momento de evangelização. Não estamos a falar do tempo a sós com Deus. Não estamos a falar somente do culto público, mas o teu viver diário, que é o teu culto pessoal, que é a tua vida de servo de Deus, de serva de Deus, também pode ser um momento de evangelização. Então eu quero colocar 3 perguntas. Como
o seu culto pessoal, ou seja, o teu viver na sociedade, o teu dia a dia, pode ser receptivo. Você dá oportunidades para que as pessoas se aproximem de você? Como que se dá essa aproximação? Vai almoçar com incrédulos, ou com pessoas, né, que não seguem o caminho de Deus. Participa de algum momento, vai jogar bola. Né? Porque qual é o problema? Né? Não tem problema nenhum quanto a isso. Vai ter convivência com essas pessoas para que se abram oportunidades de você compartilhar o Evangelho. Como o seu culto pessoal pode expor a Bíblia a outras pessoas? Há momentos, então, que você permite que a pessoa abra seu coração e você pode compartilhar a palavra de Deus? Legal. E como o seu culto pessoal pode ser edificante, encorajador e consolador? Como você pode ser uma pessoa afável, uma pessoa que transmita coisas boas, uma pessoa que possa edificar outras vidas para a glória do Senhor. Então eu quero terminar aqui com uma frase. O incrédulo deve encontrar mais do que um achego social. Precisa encontrar-se com o Senhor. Sabe que você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para que outras vidas sejam impactadas com o Evangelho. Eu quero orar por você nesse momento e eu lembro de um exemplo e de uma experiência muito bonita que eu vi com o pastor Bartimeu, que foi pastor da nossa igreja há muitos anos atrás. E ele exortava os membros, exortava a igreja, dizendo: peça oportunidades de compartilhar o Evangelho. Peça que Deus te dê oportunidades de compartilhar o Evangelho. Então não viva só no teu mundinho. Peça que Deus coloque pessoas no teu caminho. Pessoas que venham a puxar assunto, pessoas que venham a se manifestar, a abrir o coração e que você tenha oportunidades de compartilhar o Evangelho no poder do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, que cada pessoa que assistir essa aula possa fazer um propósito contigo de compartilhar o seu Evangelho com outras pessoas. Que a nossa vida, Senhor, no dia a dia, que seja uma vida que glorifique a Ti, mas que espalhe também essa glória para outras pessoas. Senhor, glorifica o Teu nome em nossas vidas, nas vidas que nos cercam e até os confins da terra. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.